Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e nessa sequência de 26 aulas para novos convertidos, chegamos aqui na lição de número 8, onde vamos falar sobre o discípulo e o dízimo, a importância de nós contribuirmos para a obra de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata, dele é. O profeta Ageu diz que o ouro e a prata pertencem a ele, é dele. Ele é o criador, é o sustentador de toda a sua criação. Ele não tem necessidade, não existe nada fora de Deus que Deus necessite. Ele é completo nele mesmo e tudo pertence a ele, até mesmo a nossa própria vida. Tudo pertence ao nosso Deus, mas ele nos deu esse privilégio de contribuir financeiramente para o avanço do cristianismo aqui na face da terra, para que os seus servos, ao anunciar o evangelho, proclamando as boas novas de salvação, a boa notícia de salvação, o plano bendito de salvação, tenha condições de assim fazer, não somente aqui dentro do nosso país, o nosso amado Brasil, como também fazer missões transculturais. Então, o dinheiro é de extrema necessidade e Deus nos deu essa oportunidade, esse grande privilégio de nós, então, ajudarmos a sua obra. Não é um peso para nós, pelo contrário, é algo feito de forma voluntária. O coração salta de alegria, de amor, reconhecendo tudo que o nosso amado, bendito e bondoso Deus já fez por nós. Ele tem feito e, pela sua graça, o seu grande e imenso amor, continuará fazendo na vida daqueles que creem em Cristo de todo o coração, na vida da sua amada igreja. E hoje, irmãos, temos aqui um assunto de extrema importância, doutrina também para nós. Quando eu digo doutrina, eu estou aqui dizendo que é um ensinamento que jamais será removido. É um ensinamento para nós, igreja, aqui no nosso contexto, Brasil, no século 21, mas também para a igreja inserida em todos os outros países, e enquanto estivermos aqui como forasteiro, peregrino, palmilhando essa vereda, aqui em peregrinação no planeta Terra, como cidadão dos céus que somos, porque estamos em uma viagem. A nossa cidade é a eternidade, o céu cujo arquiteto e construtor é o nosso amado Deus. Então vamos aqui falar sobre a contribuição. Quando falamos sobre dízimo, dízimo é a 10ª parte de um todo. É a definição da palavra dízimo. E nós aqui, quando fomos falar sobre o dízimo, estamos falando de um ato de fé. Nós cremos que o nosso Deus é poderoso para nos suprir e prover para cada um de nós cristãos. Nós, é muito interessante tomarmos tempo para ponderar, nascemos nu. E, irmãos, hoje temos muito mais do que merecemos. É a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Embora uma parte da humanidade não reconheça Deus, ele tem suprido tanto nós cristãos como o não cristão também, porque o sol é para todo ser humano, a chuva é para todo ser humano, a vida que
tem os grãos que comemos diariamente, é dado pelo nosso Deus. A vida aos grãos é dado pelo nosso Deus, e todo ser humano se alimentam diariamente, até mesmo aqueles que não reconhecem o favor de Deus, a bondade de Deus derramado sobre a face da terra, sobre cada um de nós. Porém, nós, irmãos, temos o nosso manual, o rolo sagrado, as sagradas letras, e reconhecido que servimos e amamos um Deus que é o nosso provedor, o nosso supridor, aquele que abre portas e nos mantém a porta aberta para que provemos para a nossa família. Irmãos, nós, reconhecido que somos mordomos, é uma doutrina clara em nosso manual, nós cristãos, tudo que temos pertence ao nosso Deus, temos porque Ele, pelo seu amor, pela sua bondade nos deu, devemos ser bons mordomos, administrar bem enquanto estivermos aqui nessa breve viagem que cedo se termina, chegará ao fim. Precisamos então servir da melhor forma possível, e esse serviço ao nosso Deus passa por contribuir para a sua obra aqui na face da terra. A igreja não tem ajuda financeira do Estado, e a obra de Deus caminha pelo dízimo entregue pelos fiéis, por aqueles que são fiéis ao nosso Deus, que creem no nosso Deus. Dízimo não é entregue por incrédulo, irmãos. Não é algo feito por alguém que é cético. O dízimo é entregue por uma questão de fé. E a entrega do dízimo é um relacionamento, é algo íntimo entre nós e o nosso Deus. Quando nós precisamos de ajuda financeira, nós recorremos ao nosso Deus. Nos dobramos diante dele e oramos: meu Deus, por favor, me ajude, me dê sabedoria para gastar menos do que eu ganho, me dê entendimento para administrar bem o meu salário. Por favor, meu Deus, abra mais uma porta de emprego para mim, se for o caso, ou abra uma porta, estando desempregado, uma porta de emprego para que eu trabalhe. Meu Deus, toca no coração do meu patrão para aumentar o meu soldo mensal. Então, irmãos, nós, quando precisamos de uma melhora na nossa finança, recorremos ao nosso Deus, e o dízimo é entregue a Ele. É gratidão, é fé, é amor a um Deus que tanto fez por cada um de nós. Vai ficar bem claro aqui nessa aula que a contribuição ao nosso Deus é antes da lei, na lei, depois da lei, enquanto nós, a igreja, estivermos aqui na face da terra, será necessário contribuirmos. A obra de Deus precisa da nossa contribuição. O discípulo e o dízimo. Eu quero ler aqui com os irmãos Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Nos diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. No livro do profeta Malaquias, fica bem claro que o povo de Israel estava completamente afastado de Deus, longe de Deus, estava completamente desviado de Deus. E uma pessoa desviada de Deus também não contribui. Uma pessoa que está em Deus, arraigado e fundamentado, plantado em Deus, vive uma vida de intimidade com Deus, comprometimento, comunhão, alinhamento, entrega a sua vida a Deus. Quem entrega a sua vida a Deus não terá dificuldade
de colocar a mão no bolso e entregar uma pequena parte dos recursos financeiros. Israel estava totalmente afastado de Deus e a consequência desse abandono, desse desvio de Deus, era justamente a sonegação do dízimo. Então, nós que aqui estamos falando sobre várias doutrinas, serão 26 doutrinas, querendo nosso bondoso Deus nos dando vida até lá. Hoje estamos falando dessa doutrina também, irmãos, de grande relevância para nós cristãos. O dízimo não é uma mera obrigatoriedade, mas um ato oriundo da fé nas promessas de Deus. 1000 vezes não é uma obrigatoriedade, é algo voluntário. Envolve voluntariedade, amor e fé. Então, irmãos, nasce de um coração que reconhece o quanto Deus tem feito por cada um de nós. O dízimo é uma forma de você mostrar sua gratidão pelas bênçãos decorrente da salvação. Observe, irmãos, que Jesus veio e ele deu a vida para nos salvar, morreu para nos salvar e ressurgiu dentre os mortos para nossa justificação. Mas, a reboque, irmãos, nós temos bênçãos em todas as áreas da nossa vida, também na área financeira. Alguém, no afã de refutar a doutrina da prosperidade da maneira que alguns pregam equivocadamente, no afobamento de refutar um erro, resvala para outro erro, que é um outro extremo. Qual? Dizendo que a Bíblia não fala sobre prosperidade financeira. Meu irmão, para negar a prosperidade financeira na Bíblia, para nós cristãos, precisamos passar muito leak paper, gastar muito leak paper em dezenas e dezenas de textos bíblicos que, bem contextualizados, estão falando sobre a nossa prosperidade financeira. Não estou falando de prosperidade nesse momento na vida dos incrédulos, dos céticos. Estou falando de prosperidade na vida de nós que cremos em Cristo de todo o coração. Então, a reboque, nós que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, também somos abençoados em todas as áreas da nossa vida. E como amaldiçoar um povo que foi abençoado por Deus? Irmãos, nós cristãos, nós a igreja, muito mais que vencedores. O nosso Deus nos garante vida eterna na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, e somente Ele, é a ressurreição e a vida. Então, o dízimo é uma forma de você mostrar sua gratidão pelas bênçãos decorrentes da salvação, e não são poucas bênçãos, não, irmãos. Somos muito, muito abençoados pelo nosso amado Deus. E tornar-se participantes com Deus na obra da evangelização do mundo é o privilégio de tirar 10% de toda a renda pessoal e investir nos negócios de Deus aqui na terra. O dízimo no Antigo Testamento, observamos então que o dízimo perpassa por todo o rolo sagrado, por todas as sagradas letras, desde Gênesis a Apocalipse. A Bíblia vai falar sobre a incumbência que pesa sobre cada um de nós cristãos com relação ao dízimo, ajudar na obra de Deus. Dar ou pagar o dízimo no Antigo Testamento constituía-se em separar a 10ª parte do produto da terra e dos rebanhos para
o sustento do santuário de Deus, tinha essa finalidade, sustentar o santuário e também os sacerdotes. Então o dízimo ali no Antigo Testamento, nós observamos que era usado com essa finalidade, para manter o santuário, que em dado momento foi o tabernáculo, que era móvel, montava e desmontava, e depois veio a ser um templo físico, ali fixo, no Monte Sião, ali em Jerusalém. Jerusalém estava edificada sobre o Monte Sião. Então, era usado para a manutenção do templo e também para uma ajuda, uma prebenda para os sacerdotes, que eram os líderes naquela ocasião. O dízimo nos dias de Abraão, a origem do dízimo perde-se no tempo, sendo anterior a Moisés e Abraão. No entanto, a primeira referência bíblica ao fato relaciona-se aos dias deste patriarca, onde, irmãos, em Gênesis capítulo 14, versículo 20, está escrito que Abraão pagou a Melquisedeque o dízimo de tudo, sendo que neste caso não foi do produto da terra, nem dos rebanhos, e sim do despojo da guerra, costume também observado nos tempos antigos, como nós lemos em Hebreus capítulo 7, versículo 2. Irmãos, então o dízimo é da lei, o dízimo é antes da lei, porque estamos falando aqui sobre o patriarca Abraão, antes da lei, e o dízimo é depois da lei. Quando o Novo Testamento reporta-se ao assunto sobre o dízimo, é porque algum ensino existe para os dias de hoje, como você terá a oportunidade de verificar mais adiante. Lemos, por exemplo, em Levítico 27, capítulo 27, versículo 30, versículo 32 ao 34, Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 5 e versículo 6 também. A Bíblia é um todo e ela não pode ser fragmentada. Quando a Bíblia fala sobre o dízimo no Novo Testamento, e Jesus faz uma alusão sobre o dízimo, precisamos discorrer a Bíblia, tomar tempo para debruçar sobre a palavra de Deus, examiná-la, num todo, nos mais de 31 mil versículos bíblicos, o que ela fala sobre esse assunto, o dízimo, a contribuição à obra de Deus, e vai ficar bem claro a doutrina, bem calcada, fundamentada, respaldada biblicamente, a doutrina do dízimo. E, irmãos, nós que cremos em Cristo de todo o coração, entendemos o valor do entregar o dízimo, ofertar voluntariamente e também participar das contribuições para a obra do nosso Deus. Não há nenhuma dificuldade em entender a doutrina bíblica, assimilar, praticá-la, tornar a doutrina bíblica realidade em nossa vida e ensinar a verdade a todos aqueles que nos ouvem. O dízimo nos dias de Jacó. Posteriormente, você encontrará o patriarca Jacó seguindo o exemplo de Abraão, só que em outra circunstância, a de ser grato a Deus, se este lhe guardasse durante a sua jornada. Gênesis capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 22. Jacó faz uma promessa, um voto, que se Deus o abençoasse, ele iria entregá-lo o dízimo de tudo. Observe que, mais uma vez, aí está a verdade da doutrina do dízimo. É certo que a gratidão pelas bênçãos a serem alcançadas moveu o coração de Jacó. É claro, irmãos, está claro que, de forma espontânea, reconheceu a soberania de Deus após a experiência em Betel. Entregar o dízimo é reconhecer a soberania de Deus, que Ele é o Deus que faz
Ele é o Deus que se move na direção do seu próprio povo, do povo que ele adquiriu para ele mesmo, comprou com o sangue do seu eterno Filho. Irmãos, nós precisamos reconhecer que Deus tem nos mantido até aqui e precisamos, com coração grato, dar a Ele, retornar ao nosso Deus uma pequena parte do todo que Ele tem dado a você, minha irmã, a você, meu irmão, e a mim. Irmãos, precisamos reconhecer que temos muito mais do que merecemos e temos porque o nosso Deus tem nos dado, tem nos ajudado, tem movido céu e terra para ser conosco, um Deus que podemos contar com Ele diariamente, irmãos, um Deus que podemos depositar todas as nossas expectativas nele, porque Ele, o próprio Deus, jamais irá nos decepcionar. O dízimo também nos dias de Moisés, nós observamos, nos dias de Moisés, o dízimo passou a exercer importante papel na vida religiosa do povo israelita, como nós vemos, irmãos, no capítulo 26 de Deuteronômio, do versículo 1 ao versículo 15. Desta forma, não só a casa de Deus era suprida, como também mantida a tribo levítica, responsável pelo sacerdócio. Quando o povo se encontrava fraco e afastado de Deus, olha, irmãos, o que fiz alusão anteriormente, o dízimo era negligenciado. O povo se afastava de Deus, não estava bem, em sintonia com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, o povo de Deus, eles deixavam de entregar o dízimo, deixava de sustentar o templo. Então nós observamos que o dízimo não fala meramente de finanças, de algo material, é algo extremamente espiritual. Um cristão que está distante de Deus, que abandonou a sua fé, que está definhando, fenecendo, também não entregará o dízimo. Por quê, irmão Luciano? Porque ao entregar a nossa vida, irmãos, quem entrega a vida, entrega tudo. Não teremos nenhuma dificuldade de ajudar a obra do nosso Deus. Obra da qual fazemos parte, irmãos. Porque nós, como instrumento, como canais, como vasos de barro, fomos escolhidos por Deus, vocacionados por Deus para cumprir a missão de, como arauto, proclamar as boas novas do reino, a boa notícia de salvação. Então, somos também parte dessa mesma obra. Pagar o dízimo é, portanto, um sinal de avivamento, entre outros, quando provém da fé e de um coração que reconhece o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Uma pessoa avivada, vive espiritualmente, não terá nenhuma dificuldade em entregar o dízimo. O dízimo no Novo Testamento, não só o Antigo Testamento fala sobre o dízimo, mas também o Novo Testamento. Observe que a Bíblia, irmãos, ela não pode ser fragmentada. O Antigo Testamento é a fundação, as aberturas no solo, o radier, as ferragens, concreto bem feito, bem equilibrado, o alicerce, o Antigo Testamento. O Novo Testamento é a continuidade do edifício. Então, não podemos desvincular o registro veterotestamentário do registro neotestamentário. O cânon sagrado é formado por 66 livros. A vara de medir,
o rolo sagrado, as sagradas letras, são formados por 66 livros. Está cerrado, fechado, e jamais será aberto. Então, precisa ser entendido num todo. Como que vamos entender sobre essa preciosa doutrina do dízimo? Reitero para uma fixação da doutrina. Reitero para uma fixação da verdade. Examinando os mais de 31 mil versículos e entendendo o que, num todo, a Bíblia fala sobre esse assunto. E ficará bem claro a verdade, bem fundamentada biblicamente, também sobre essa doutrina que jamais poderá ser removida, o dízimo. O dízimo não ficou restrito aos tempos do Antigo Testamento. O escritor da carta aos Hebreus estabelece uma vinculação direta entre esta prática e o Novo Testamento, quando menciona o fato de Abraão ter pago o dízimo de tudo a Melquisedeque. Vale lembrar, inclusive, que o mesmo autor afirma ser Cristo sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus capítulo 5, versículo 10. Ora, isto quer dizer que se a ordem é a mesma, os deveres e privilégios, com certeza, irmãos, continuam também os mesmos, sem alteração, e isto inclui o dízimo. Pagar o dízimo, portanto, é dar sequência em Cristo ao sacerdócio de Melquisedeque, que é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, como está em Hebreus capítulo 7, versículo 3. Então, está bem fundamentado, irmãos, que precisamos entregar o dízimo, e ao entregar o dízimo, estamos entregando ao nosso Deus, entregando aquele que é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, exerce um sacerdócio eterno, duradouro, contínuo, está à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, a sua amada igreja. O dízimo ainda fica bem claro quando o próprio Cristo não passou ao largo do dízimo. Está bem claro essa verdade em Mateus capítulo 23, versículo 23 e o versículo 24. Você descobriu, entre outras coisas, que a prática do dízimo entre os contemporâneos de Jesus tornou-se legalista e ostentatória. Eles faziam por obrigação também, para serem vistos, o que é condenado pelo nosso Deus. Nós não temos, irmãos, que fazer por obrigação ou por ostentação para ser visto. É algo entre nós e o nosso Deus. Um compromisso com o nosso Deus e com a obra do nosso Deus. Havia ali um legalismo, um ostentar, uma falsa espiritualidade. Os escribas e fariseus cumpriam esta determinação para serem vistos e honrados pelos homens, e não como fruto sincero de um coração agradecido, como devemos cada um de nós entregar as nossas finanças, o dízimo, com um coração agradecido, um ato de amor ao nosso Deus, um ato de fé, de gratidão ao nosso Deus. Era apenas aparência, no caso deles, nada mais. Todo o texto de Mateus, capítulo 23, enfatiza esse lado da arrogância, da falsa religiosidade, onde a hipocrisia se reveste de justiça para tornar-se a glória de corações iníquos e apodrecidos. Alguns podem pensar, à primeira vista, que Jesus estivesse condenando o dízimo. Porém, uma leitura mais acurada, atenciosa, minuciosa, pormenorizada, vai ficar bem claro, irmãos. Vai revelar que ele estava reprovando a motivação errada e não o dízimo. Pelo contrário, ali ele ratifica
confirma, chancela a doutrina. É de extrema importância examinar a Bíblia e não ler a Bíblia a galope, às carreiras. Precisamos tomar tempo para diariamente degustar a verdade bíblica. Vemos aqui o dízimo nas cartas também, ainda que a palavra dízimo não apareça nos ensinos do apóstolo Paulo, está implícita todas as vezes em que ele admoesta sobre a contribuição. Vemos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, duas coisas aparecem no texto. As contribuições eram feitas no primeiro dia da semana, no domingo, proporcionalmente à prosperidade de cada um. Era de acordo com o que cada um podia. O dízimo é exatamente isto. Quando se paga 10%, ele sempre será proporcional. Em outras palavras, quanto mais o crente prospera, mais contribui. O apóstolo Paulo também reitera o conceito de que contribuição sistemática, além de proporcional, deve ser oriunda da motivação correta. Qual deve ser a motivação? Está claro para nós, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Irmãos, quantas bênçãos advêm da entrega do dízimo? As bênçãos acompanham o dízimo. A bênção para a igreja. Se todos os crentes pagassem o dízimo, não haveria necessidade de a igreja local lançar mão de campanhas financeiras para a execução da sua tarefa. O que ocorre é exatamente o oposto. É pequeno percentual dos que se dispõem a cumprir este mandamento, talvez por falta de ensino e de ter a visão correta do que significa o dízimo. Porém, nós vemos que Malaquias afirmou que o dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor. E existe, irmão, ali uma promessa. A promessa não é que Deus vai enviar um anjo para abrir a janela do céu. A promessa é que o próprio Deus, isso é muito sério, irmãos, e muito forte, o próprio Deus vai abrir Ele mesmo a janela do céu e derramar uma bênção tal sobre o dizimista. E é uma verdade, irmãos, que cada um de nós vivemos em nossa própria vida. O nosso Deus tem nos abençoado também em nossa área financeira. A bênção para quem paga o dízimo. Irmãos, você aprendeu, junto comigo, nós novos convertidos, aprendemos que o dízimo é uma doutrina que se fundamenta em toda a Bíblia, não sendo, portanto, uma imposição humana, 1000 vezes não. Descobrimos também que é um ato de fé, onde não há lugar para o legalismo, a falsa religiosidade. Vimos ainda que é fruto do quê? Gratidão pelas bênçãos recebidas da parte do nosso Deus. Resulta na obediência voluntária aos mandamentos da palavra de Deus. Finalmente, podemos perceber que pagar o dízimo conduz, pelo menos, a duas coisas. A termos mantimento na casa do Senhor, é a primeira, e a maior abastança em nossa vida pessoal. Nada, de nada, irmãos, temos tido falta. Nós temos sido alvo das bênçãos do nosso amado e bondoso Deus. Diante do exposto, cabe-lhe avaliar como novo crente que somos, que existe segurança em seguir as orientações bíblicas, devendo pôr em prática os ensinamentos bíblicos recebidos. Se você ainda não teve a experiência de pagar o dízimo, comece a fazê-lo já. Não olhe para o tamanho do salário, se é pequeno ou grande, mas para a grandeza de Deus a quem você está servindo com a sua contribuição. Irmãos,
Nós precisamos olhar para o nosso bondoso e amado Deus. E olhando para Ele, irmãos, veremos o quanto somos amados, o quanto somos abençoados, o quanto somos guardados por Ele e com o coração grato, cheio de amor, por um Deus que nos amou primeiro e nos amou com amor eterno, nós iremos ajudar a sua obra. Se você já vinha pagando dízimo, mas com a motivação errada, mude de rumo, faça-o por amor à obra e como um ato de fé nas promessas de Deus, que resulta na obediência voluntária aos seus mandamentos, sem legalismo. Saiba que de suas decisões em investir na obra de Deus dependerão muitos projetos da sua igreja, principalmente os relacionados com a evangelização e a obra missionária. Não se esqueça ainda também de que seus irmãos em Cristo que estejam passando por alguma necessidade, bem como os mais carentes da comunidade, poderão ser melhor abençoados se o seu dízimo for recolhido regularmente à casa do Senhor. E para fechar, lembre-se finalmente da promessa bíblica: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma aula para nós, novo convertido. Que Deus vos abençoe. Desejo um dia abençoado a todos que estarão participando dessa aula, e nesse momento vamos falar com o nosso Deus. Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo e bendito nome. Obrigado a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Pai, compartilhando da tua palavra. Meu Deus amado, que o alcance, ó Deus, desse estudo seja de acordo com a tua vontade. Abençoe aqueles que estarão assistindo e que possam, ó Pai, cada um de nós termos clareza da doutrina da tua palavra. Muito obrigado por essa grande oportunidade. Assim oramos e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.